Olá, boa noite. Nosso divino amigo Mestre Jesus possa continuar nos abençoando hoje e sempre, né? Então a lição da noite que nos foi solicitada é lá do livro Palavras da Vida Eterna, que é do Chico, Psicografia de Chico, né? Com o Espírito de Emmanuel. A lição 21 tem como título Compreendendo. A lição começa falando para nós o seguinte: é uma frase de Paulo para a carta de Coríntios, onde ele fala o seguinte: que temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. A lição ela é o desenvolvimento desse pequeno trecho dessa carta que Paulo escreveu. E aí o Emmanuel ele começa a lição da seguinte forma: sigamos compreendendo. Essa palavrinha essa frase, sigamos compreendendo, dá uma gama ampla de entendimento para nós. Compreendendo as vicissitudes que acometem a nossa vida, compreendendo ainda a nossa pequenez e as nossas possibilidades ainda de cair em erro, de cair em tentação, que a gente vai ver mais adiante aqui na lição. Sigamos compreendendo o outro, sigamos compreendendo a dificuldade, a necessidade do outro que está próximo de nós. Então sigamos compreendendo com uma gama muito grande que exige, que demanda a nossa compreensão. E não sei se vocês vão concordar, mas nos dias de hoje nós estamos precisando e muito exercer essa compreensão. Nós precisamos e muito aprender a conjugar o verbo compreender. Compreender a nós mesmos e estender essa compreensão àqueles que nos cercam, àqueles que estão na caminhada junto conosco. E aí o Emmanuel segue na lição: lembra-te de que os talentos da fé e o conhecimento superior, o dom de consolar e a capacidade de servir, não obstante laboriosamente conquistados pelo teu esforço, constituem bênçãos do Criador em teu coração de criatura. Todos os talentos, todas as virtudes que nós já conquistamos, claro que a conquista foi laboriosa e graças ao nosso esforço, mas a centelha, a faísca dessas virtudes que nós já conquistamos foram colocadas em nós por Deus, nosso Pai, na esperança e na certeza de que nós possamos colocá-las em prática para o nosso benefício e para o benefício daquele que está na caminhada junto conosco. É tão interessante, e aqui quando ele fala que a capacidade de servir, o Divaldo ele tem uma palestra, que eu não me recordo agora o título, onde ele fala assim para nós que o último conselho que a gente recebe do nosso espírito protetor antes da gente reencarnar, nós estamos lá no mundo espiritual, na portinha para reencarnar. O conselho que ele nos dá é: você está indo para servir. Olha que interessante que é esse conselho, porque resgata em nós a certeza que vez ou outra a gente deixa ali e coloca um pano escuro para que a gente não venha a saber, a verificar novamente essa certeza de que nós estamos aqui no planeta Terra justamente para servir. Por mais que nós não concordemos ou sintamos dificuldade em concordar com essas verdades que a espiritualidade superior nos fala, é tão correta essa colocação de que nós precisamos de duas outras pessoas para a gente nascer aqui no planeta Terra, não é verdade? Foi necessário uma figura masculina que doou o espermatozoide e foi necessário uma figura feminina que doou o óvulo e que nos carregou por 9 meses, 40 e tantas semanas, para que nós pudéssemos aparecer aqui nesse mundo físico. Só pelo fato da gente precisar de duas pessoas para concretizar a nossa reencarnação, a gente entende a mensagem de que nós precisamos do outro para a nossa evolução, de que nós precisamos do outro para que o nosso caminhar com o objetivo de evolução ele seja concretizado.
Porque se assim não fosse, a nossa reencarnação se daria igual tá lá na Revista Espírita, onde relata lá a vivência, a vida no planeta Júpiter, que é um planeta muito mais elevado que o nosso planeta Terra, não é? Lá diz para nós os relatos de que lá não precisa da gestação tão comprida igual a nossa. O espírito ele simplesmente materializa lá e pronto. A infância é curtinha, porque são espíritos dotados de clareza, dotados de evolução, de que não há mais necessidade dessa nossa infância tão longa, tão comprida, justamente para que nós possamos colocar, hibernar ali os nossos vícios, hibernar ainda as nossas experiências não tão positivas, para que a nossa tarefa educativa seja feita com maestria, para que seja colocado em nós os valores, a boa moral, os valores de educação, para que quando for não sei nem se diz esse termo, gente, deshibernando as nossas características de reencarnações transatas, nós tenhamos condição de equilibrar aquilo que eu carrego há várias e várias reencarnações com os valores, com os bons exemplos que foram colocados para mim. E quando houver a necessidade de eu ficar tete a tete com quem nós somos de verdade, aqueles bons valores, a boa educação que nos foi colocado, possa sobressair sobre os nossos vícios que a gente ainda traz, tendo assim o sucesso da tarefa educativa. Então, quando a gente lembra de que nós estamos aqui para servir, a nossa indulgência, a nossa tolerância, o nosso amor para com aquele que está ao nosso lado fica maior e, consequentemente, a nossa reencarnação, a nossa vida, ela torna-se mais fluida. E faz a gente recordar também, meus irmãos, quando ele fala aqui, ó, de que os talentos nos são emprestados por Deus, faz a gente recordar lá na parábola dos talentos. Eu não vou contar aqui a parábola dos talentos, não, porque todos nós já estamos cansados de saber qual que é. Mas a Joana de Ângeles, no livro Em Busca da Felicidade, deixa eu rever se é esse aqui mesmo para não falar bobagem. Isso, Em Busca da Felicidade, ela fala assim para nós, que ela tem uma parte lá onde ela fala das parábolas do talento. E ela conta para nós que todos nós somos detentores de talentos. Por mais que a gente olhe para aquela pessoa, esse aí tem talento e não sabe fazer nada, mas tem. Todos nós fomos presenteados por Deus, nosso Pai, de talentos para que nós possamos colocá-los para trabalhar em favor do outro e, consequentemente, em nosso favor. E ela cita aqui alguns talentos que, vez ou outra, nem passa pela nossa cabeça de que isso também é um talento que nos foi emprestado por Deus para trabalhar em favor da nossa evolução. Ela diz que todas as criaturas são favorecidas com talentos de ordem morais. Talvez nós conheçamos pessoa que tem a vida de sofrimento, uma vida de dificuldade, uma vida de desafio, mas que a pessoa carrega uma sabedoria, que a pessoa carrega uma paz de espírito, de causar questionamento na nossa cabeça. Gente, como que essa pessoa que já passou por tanta coisa na vida, ela é uma pessoa alegre, ela ainda é uma pessoa bem-humorada, ela ainda é uma pessoa feliz. Por quê? Porque o talento que essa pessoa carrega é justamente esse equilíbrio, essa alegria mesmo diante das diversidades que a vida nos coloca, das adversidades que a vida nos coloca. São aquinhoados ainda por talentos intelectuais, talentos do sentimento e talentos de aptidões. Aptidões aqui são os dons que cada um de nós carregamos. Então, toda criatura que pisa aqui no planeta Terra foi presenteado por esses talentos. E ela diz ainda para nós assim, de que todos esses talentos pertencem a Deus, o que o Emmanuel já colocou lá na segunda frase da lição. E ela diz que nós temos por dever preservar e multiplicar esses talentos. Um outro talento que a Joana de Ângeles cita e que passa batido por nós é a saúde.
Olha que interessante quando ela coloca que a saúde é um talento emprestado por Deus e que nós devemos preservar a nossa saúde. Se a gente for analisar, nós estamos fazendo tanto mau caso da nossa saúde nas coisas simples que a gente acha que não tem impacto nenhum. Quando nós nos alimentamos mal, quando nós nos tornamos preguiçosos no sentido de não fazer aí nenhum movimento com o nosso corpo, quando a gente não toma cuidado com o que a gente vê, com as notícias que a gente escuta, que a gente vê, com as coisas que nós compartilhamos por aí através da nossa boca ou através do nosso dedinho nervoso nas redes sociais. Tudo isso resgata a questão da saúde, que é a nossa saúde física e a nossa saúde mental. Alguém que não está no seu pleno equilíbrio da saúde mental, o corpo vai conseguir ficar saudável por muito tempo? Não vai, porque as nossas células, elas obedecem ao comando da nossa mente. Se a nossa saúde mental não está boa, consequentemente o nosso corpo também ele vai vir a adoecer. Por isso que a Joana de Ângeles coloca para nós que a saúde, ela é um talento que nós devemos cuidar. Nada em excesso também faz bem. Nós precisamos buscar o equilíbrio para cuidar da nossa saúde. Ela diz assim para nós que a palavra é um talento e que nós não estamos prestando muita atenção no que sai da nossa boca, que pode ocasionar briga, que pode ocasionar desavença, que pode ocasionar num grau maior, num grau mais elevado, dependendo do poder daquele que está usando a palavra, até em cenários de guerra. Imagina nós com esse talento que grande parte de nós dominamos, que é a palavra, e a gente porventura não fizer um bom uso desse talento que Deus nos deu. É algo que a gente precisa, com uma certa urgência, de revisitar os talentos que nós fomos agraciados ao reencarnar e questionar, eu estou fazendo um bom uso desse talento que Deus me concedeu? Hoje é dia 10 de janeiro, nós ainda temos pela frente 355, quase 354 dias ainda pela frente. Então dá tempo de nós fazermos ainda essa reflexão, né? Sempre é necessário, né, fazer essa reflexão, porque ainda dá tempo, se eu chegar na conclusão de que, eu não estou fazendo ainda bom uso desses talentos, desses dons que Deus me deu. Ainda dá tempo da gente calcular a rota para chegar no finalzinho de 2024 e fazer aquele levantamento e chegar na conclusão de que, eu consegui esse ano fazer um bom uso desses talentos que Deus me presenteou no ato da minha reencarnação. Sempre é tempo de melhorar, sempre há tempo de corrigir o que nós estamos fazendo de forma equivocada. A gente jamais pode usar como desculpa, eu ainda sou imperfeito, eu ainda vou errar tantas vezes, e simplesmente cruzar os braços e ficar indiferente ao chamado que a nossa consciência faz para transformar as oportunidades de melhoria que nós temos em virtude. Não é à toa que os estudiosos, lá desde antes ainda de Jesus, os filósofos já falavam para nós: conhece-te a ti mesmo. Veio Santo Agostinho na lição maravilhosa, se não me engano, 917 do Livro dos Espíritos, e veio e nos traçou um roteiro de como proceder com esse autoconhecimento. Nós estamos com a faca e o queijo na mão para para trabalhar pela nossa evolução, mas nós insistimos ainda em ficarmos indiferentes, porque a gente sabe que nós ainda teremos diversas ainda oportunidades, e a gente fica meio que postergando, que protelando esse trabalho de autoiluminação que é necessário. Se a gente quer ter um desencarne tranquilo,
uma chegada no mundo espiritual sossegada, a oportunidade que a gente tem de garantir a nossa chegada no mundo espiritual de forma tranquila é aqui, é no nosso tempo enquanto a gente está vivo. Porque não adianta de chegar o nosso desencarno, tá lá no mundo espiritual, no sofrimento, e ficar lamentando. Ah, se eu tivesse feito diferente. Aí nós só vamos precisar, como algo muito simples. Nós só vamos precisar trabalhar lá no mundo espiritual para conseguir crédito, para solicitar uma nova oportunidade de reencarnar. Gente, e tá fácil reencarnar no nosso planeta Terra? Convenhamos, tá fácil de reencarnar? Não tá. Se a gente for analisar, fazer uma pesquisa rapidinho lá no Google, números de nascimento no planeta Terra, nós vamos ver que a taxa de nascimento está cada ano menor. Tem países no Oriente, lá na Ásia, na Ásia principalmente, que está fazendo, que precisa dos governos fazerem tipo plano de motivação para motivar os casais a terem filhos, porque a taxa de natalidade está cada vez menor. E o número de espíritos que precisa reencarnar está diminuindo por acaso? Não tá. É uma conta que não fecha. Logo, se essa conta não está fechando, precisa reencarnar, mas não está nascendo, nós que estamos aqui, que fomos agraciados por essa oportunidade bendita, nós precisamos agarrar com a força, com as unhas mesmo, essa oportunidade para a gente conseguir aproveitá-la, para a gente conseguir aproveitar esses nossos talentos. A Joana de Anjos, ela usa um termo aqui para que nós possamos ser proporcionados pela fortuna do bem-estar, da alegria de haverem sido utilizados com sabedoria. Olha que interessante isso, aproveitarmos as oportunidades que Deus nos concede de seguir compreendendo, igual está aqui na lição, compreendendo o que está ao nosso redor, porque assim nós vamos desenvolver com muito mais facilidade a tolerância, a paciência, a indulgência, o perdão, a benevolência, tudo isso que caracteriza a tão falada caridade, que está lá no Evangelho. Fora da caridade não há salvação. Nós temos a receita. Olha há quanto tempo que nos foi deixado a receita. Eu não sei vocês, mas sempre quando eu vou me aventurar na cozinha, fazer alguma coisa diferente, eu pesquiso. Eu nunca que vou fazer uma receita sem pesquisar, porque vai que o trem não dá errado, desperdiça ali os ingredientes, aí lascou, não fica gostoso, desperdiçou ingrediente, gastou gás desnecessário. Vou lá rapidinho no telefone e pego ali a receita para que aquele alimento, aquele prato que eu quero fazer saia saboroso, que há uma gratificação em quem vai comer e tudo que envolve. Nós temos a receita, não precisa nem pesquisar com muita dificuldade para a gente encontrar a receita para a nossa felicidade e a receita para a nossa evolução. Jesus já deixou aqui para nós. Cada espírito superior que passa pelo nosso planeta Terra, ele deixa ele acrescenta um item ali, lá no modo de preparo, que vai facilitar o nosso entendimento em como colocar aquela receita ali na prática. Basta que nós tenhamos a vontade de ler, de compreender e de principalmente colocar em prática. E aí, na lição, segue aqui, o Emmanuel ele segue. Que não furtes desse modo a lavoura do bem, a pretexto de sentires ainda sob a influência do mal. Muitas das vezes nós usamos da desculpa, eu estou no mundo de prova e expiação, eu sou tão imperfeito ainda, para não fazer nada, para não levar nem que seja um benefício pequeno, porém de um grande valor para aquele que está precisando. Quem de nós que não consegue fazer, falou que lavoura do bem, quem que não consegue numa lavoura, vamos imaginar que o mundo, uma lavoura, e nós somos aqueles que têm a semente para semear o bem. Quem que não consegue ao menos fazer um buraquinho na lavoura para que alguém vai lá e coloque uma semente do bem? Todos nós somos capazes
de trabalhar nessa lavoura do bem, de praticar o bem, porque o bem, ele é feito de várias e várias maneiras. Eu não preciso necessariamente do dinheiro, da fortuna, de ser portador de um bem material para eu espalhar o bem. Eu não preciso. Joana de Anjos não falou que a palavra é um talento? Logo, se eu tenho a capacidade de dar um bom conselho para alguém, eu estou semeando o bem. Ah, eu não tenho o dom da palavra, mas talvez nós temos uma paciência tão grande em ouvir. Esse aí, então, é o nosso talento. Às vezes alguém está contando uma história para nós e a pessoa ela é tão... Eu esqueci agora o termo, gente. Prolixa, quando ela enrola demais. Não é o termo? Ela é tão prolixa que ela quer contar um fato, ela volta lá na infância dela para contar um fato e a gente fica assim, ai meu Deus, quando é que essa história vai terminar? Pelo amor de Deus, resume, faz um resumo. E a gente tá ali, às vezes não fala, mas tá ali. Aí começa a mexer no telefone, a pessoa tá ali falando e nós estamos demonstrando a nossa total falta de paciência em escutar a história daquela pessoa. Mas será que a gente já parou para pensar que aquela pessoa, ela tem aquela necessidade de conversar e ela sentiu confiança em nós para estar ali abrindo sobre um problema, para estar ali desabafando sobre uma situação que ela está passando? Nós deveríamos nos sentir felizes em ser detentor da confiança daquela pessoa. Logo, quando o desejo vem, nossa senhora, resume, né? Resume a sua história. Pensa assim, e se fosse eu precisando desabafar e eu tô percebendo que a pessoa que tá me ouvindo tá com a maior impaciência, eu ia gostar? Não ia gostar. Quando o trabalhador está pronto, o trabalho ele aparece. E o trabalho ele vai aparecer bonitinho, uma forma assim bonita, não é. O trabalho ele vai aparecer de uma forma em que vai nos demandar um amor, uma energia tão grande que talvez vai passar pela nossa cabeça a vontade de desanimar, a vontade de desistir. Mas é justamente aí, a hora em que nós precisamos resgatar em nós a força que foi colocada dentro de cada um, porque nós temos todos os recursos às nossas mãos para lidar com qualquer vicissitude que por acaso estiver nos assolando. Porque como nós estamos cansados de saber quando a gente faz a leitura do Evangelho, Deus não coloca fardo pesado em ombro leve. Nós somos portadores das ferramentas, dos recursos necessários para lidar com qualquer dificuldade que por acaso nós estivermos passando ou se porventura ainda iremos passar. Que nós nunca percamos isso de mente, de que nós somos amparados constantemente e que a nossa pequenez e que as nossas oportunidades de melhoria jamais serão desculpas para a gente cruzar o braço e simplesmente não fazer nada e simplesmente não estender o bem para aquela pessoa que estiver precisando. Porque, novamente, o bem, ele é realizado de maneiras inúmeras que às vezes foge até do nosso pensamento, da nossa consciência. O bem que nós podemos e talvez estejamos já ofertando para aquelas pessoas. Tá fazendo sentido? É igual você está falando sobre o cristianismo. O Evangelho pelejou pelo ser cristão. Foi 15 anos para poder, né? A mãe de Santo Agostinho, a Santa Mônica, mais de 30 anos ela pedindo, orando, rezando para que ele pudesse converter água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Furou. Santo Agostinho ali furou. A água que a mãe dele queria, fez furar. E assim somos nós. A gente jamais, aproveitando o gancho, a gente jamais também deve afirmar, fulano, não muda nunca. Quem garante que aquela pessoa não vai mudar nunca? Quem somos nós para afirmar que aquela pessoa não vai mudar? A gente conhece o interior, o íntimo daquela pessoa? Não conhece. Por mais que ela está aqui do nosso ladinho, que nós achamos que a conhecemos, o íntimo mesmo, o que movimenta aqui a sua massa encefálica, o seu pensamento,
pensamento e o seu sentimento a gente não conhece. Talvez aquela pessoa ela tenha uma chama tão grande, um potencial tão grande, que basta ali um fósforozinho para ir lá e ligar e acender aquela chama e aquela pessoa ela muda, aquela pessoa ela dá um giro de 180 graus ali na sua vida e ela muda completamente. Porque, de novo, todos nós fomos abençoados com esses talentos que Deus nos concede. E aí o Emmanuel ele continua: até alcançarmos triunfos plenos sobre os nossos desejos malsãos, sofreremos na vida, seja no corpo de carne ou além dele, os flagelos da tentação. Tentação da luxúria, da vingança, da cobiça, da crueldade, tentações de todos os matizes que emergem do poço de nossos impulsos instintivos ainda não dominados. Isso aqui o Emmanuel ele traz para nós, ele resgata em nós a noção de que nós ainda vamos errar. É natural que nós ainda erremos. Nós ainda vamos errar. Porque nós estamos no mundo de prova e expiação. Nós ainda somos portadores de várias oportunidades de melhoria. Logo, é natural sim que nós ainda erremos. O que a gente não pode jamais é ficar lamentando o erro sem partir para a reparação. Lá, se eu não me engano, no capítulo 7 do livro Céu e Inferno, que fala das leis futuras, lá fala para nós que quando a gente erra, nós passamos por 3 etapas. Errei. Opa, então a primeira etapa que eu tenho que passar é o arrependimento. Porque o arrependimento, ele vai fazer eu chegar na conclusão de que aquilo que eu fiz eu não deveria ter feito. E eu chego também na conclusão de que eu levei uma dor, de que eu causei um sofrimento para aquela pessoa. Então, errei. O primeiro passo é arrependi. O segundo passo, que às vezes ele não é necessário, porque depende do erro que foi cometido, é a expiação. Expiação, a Joana de Anjos, no livro dela que chama Plenitude, ela fala que é a cirurgia necessária para o mal acometido. Toda doença que eu passo, eu preciso de passar por processo cirúrgico? Não preciso. Cirurgia é quando algo está atacando de forma mais nociva a nossa saúde. Então, esse segundo passo, depois que eu erro, que é a expiação, nem sempre torna-se necessário. Mas o terceiro passo e o primeiro, esse todo precisa. O terceiro passo é a reparação. É onde eu vou ajudar a levantar aquele que eu caí. É onde eu vou pagar o meu boleto adquirido com o débito que eu fiz, com o erro cometido. Sendo assim, é natural que nós ainda erremos. E aí a Joana de Anjos também, no livro dela, que chama Filhos de Deus, ela fala para nós da necessidade do auto-perdão. Nós escutamos muito que a gente precisa perdoar o outro, não é? A gente sabe que nós precisamos, alguém me feriu, não, Daniel, vai lá, perdoa a pessoa. Nós sabemos da importância e da necessidade que é perdoar aquele que nos ofendeu, aquele que nos machucou. Mas nós esquecemos também de estender esse perdão para nós, quando nós cometemos algum equívoco. Muitas das vezes eu cometi um erro e a gente acha, pronto, agora eu perdi a minha reencarnação por conta desse equívoco, por conta desse erro cometido. Gente, e não é assim que acontece. Deus, que é nosso Pai, Ele vai nos privar de uma oportunidade de corrigir algo que eu fiz errado. A gente não deposita nos nossos filhos uma tremenda confiança. Meu filho errou. A gente vai lá, conversa, dá uma oportunidade, aí ele vai lá e erra de novo. A gente concedeu uma nova oportunidade. Quantas vezes forem necessários, nós estamos lá concedendo oportunidade para os nossos filhos. Deus, será que Ele vai tomar de nós as oportunidades? Jamais, de forma alguma. Por isso a necessidade da gente praticar esse auto-perdão também, entender que nós somos ainda falhos e suscetíveis sim de erro, entender, nossa, eu errei, ai meu Deus, e agora? Antes de entrar num desespero, numa culpa que só atrapalha, nós precisamos parar, sentar um pouco, refletir sobre aquilo, o que me levou a
a fazer o erro? O que motivou aquela minha tomada de decisão equivocada que ocasionou aquele erro? Orar, pedir inspiração para os espíritos que endossaram a nossa reencarnação, para que nós possamos receber uma iluminação no que refere a como é que nós vamos agir para reparar aquele erro que foi cometido. Porque a oportunidade a gente sempre vai ter. Não estava no meu escopo aqui, no meu roteiro, contar uma história, tanto é que eu não vou nem contar a história com riqueza de detalhes, mas me veio agora aqui na mente, certamente porque há necessidade, né? O Divaldo, ele tem um livro que chama Sexo e Consciência. Ele é um compilado, não lembro agora quem foi que escreveu, mas essa pessoa, ele fez um compilado das palestras do Divaldo e escreveu esse livro. E lá nesse livro tem um capítulo lá que ele relata uma história que chama Eufrásia, o poder do amor. A Eufrásia, ela era uma judia que saiu lá da sua região e veio para um país latino, fugido daquela opressão lá, que os nazis, tudo aquilo que a gente conhece. E aí, os pais dela lá eram ricos, uma família rica, fugiu de lá, chegando aqui nesse país da América Latina, na história não cita qual que é, a família dela, com muita dificuldade, conseguiu fazer com que ela formasse em medicina, porque o sonho da vida dela era ser médica. A mãe dela foi trabalhar em bares, lavando louça, ela foi trabalhar servindo mesa, com muita dificuldade conseguiu. Deixa eu contextualizar. A Eufrásia, ela tá contando pro Divaldo a sua história, tá? A Eufrásia, ela patrocinou a vinda do Divaldo lá para esse país, para ele fazer ali uma palestra, e também patrocinou a tradução de um dos livros do Divaldo lá nessa ocasião. E ela estava passando por um processo de câncer, ela estava já quase nas últimas, falecendo, e ela foi desabafar sobre a sua vida para o Divaldo. E aí ela contou isso pro Divaldo, e com muita dificuldade ela formou em medicina, mas que ela estava passando por uma dificuldade danada, porque ela não estava tendo o retorno do investimento dela. Ela tinha feito ali a sua clínica, não entrava paciente nenhuma. Até que uma certa feita ela fez uma negociação ali com Deus, Deus, se você me enviar um paciente aqui, eu vou ser muito grata e tal. E entrou uma paciente. Mas entrou uma paciente grávida ali já de alguns meses, com uma proposta completamente diferente. Falei assim, olha, eu tô grávida de 5 meses, e tem 3 meses, e tem poucos meses que meu marido viajou, então você entende que eu não posso ter essa criança e eu quero que você aborta. A Eufrásia ficou ali completamente estupefata. Olha, mas você veio procurar uma médica que fez um juramento de cuidar, de trazer vida. Você tá me chamando, me fazendo uma proposta dessa de tirar a vida do seu filho? Não vem com essas moral não pra mim não, porque se você não faz, eu encontro um médico ali na esquina que vai fazer o mesmo serviço. E ela ficou pensando, não é que é verdade? Eu estudei, eu sei os métodos que não vai prejudicar a vida dessa mulher, e foi lá e fez o aborto naquela mulher. O que ela ganhou foi equivalente ali a quase 1 ano que ela ia ganhar lá no consultório do bairro médio ali que ela tinha criado ali seu consultório. Resumindo a história, a Eufrásia virou uma abortista famosa ali naquela cidade. Só que a consciência da Eufrásia cobrava demais isso que ela fazia. Aí ela passou a fazer um trato. Ela construiu uma clínica num bairro de periferia lá da cidade onde ela morava. A cada aborto que ela realizava o pré-natal e o parto de uma pessoa necessitada de forma gratuita. Aí a vida da Eufrásia foi acontecendo dessa forma, ficou riquíssima, e aí ela achou um marido, um companheiro, e esse companheiro, a priori, ela ficou com muita vergonha de contar para ele a origem dos seus bens, a origem do seu ganho financeiro. Até que numa certa feita ela contou para ele e ele acolheu, ele não julgou, mas ele foi primordial para a mudança de vida da Eufrásia. Até que numa certa feita ela teve um sonho. Ela sonhou que ela estava afogando num rio de sangue, ali com pedaços de corpo ali, e ela afogava e alguém levantava e falava, assassina, 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 é isso aqui que te espera se você vier pro lado de cá. Até que ela foi resgatada com a mão desse afogamento nesse rio aí, e aí a pessoa, esse espírito no sonho falou para ela assim, é isso que te espera se você desencarnar agora.
mas vai ser colocado para você um câncer na sua coluna, que se você passar por ele com resignação, ele vai poder te auxiliar nesse processo. E assim foi feito. Eufrásia no dia seguinte acordou, sentiu uma dor ali muito forte na coluna, procurou o médico, resultado, estava com câncer na coluna, já com metástase em outras partes do corpo. Até que ela recebeu na casa dela uma visita de uma senhora que ela ajudava doando enxovais para uma instituição espírita. Essa senhora bateu lá na porta da mansão da Eufrásia e falou assim: olha, hoje eu não vim pedir ajuda para nada. Eu fui enviada para cá por um anjo, que ele falou que as minhas mãos com poder curativo pode vir a auxiliar a senhora nesse processo de câncer que a senhora está passando. Eufrásia ficou assim admirada, porque ela não tinha contado para ninguém que ela tinha sido detectada com esse câncer, já com essa metástase. E assim foi. Aí a história da Eufrásia vale muito a pena ler, gente, porque é uma história maravilhosa. O que eu quero dizer com isso? Que a Eufrásia, depois ela desencarnou, vítima desse câncer. Alguns anos depois ela reencarnou num processo de expiação, com a coluna toda torta, ali, com uma deformidade muito severa ali na coluna. Ela foi adotada pelo próprio marido dela, que tinha sido seu porto seguro nessa atual reencarnação. Ela foi adotada por ele e ela ia continuar esse processo expiatório nessa reencarnação. O que proporcionou a Eufrásia essa oportunidade, meus irmãos? Se não, mesmo com todo o erro que ela havia cometido, aquela decisão que ela tomou de um aborto realizado, um pré-natal e um parto feito de forma gratuita, aquilo ali foi o que ela precisava para que as leis divinas concedessem para ela a oportunidade da expiação junto da companhia de quem ela já conhecia, mesmo que nessa reencarnação ela não lembrava, mas que ia ser o porto seguro para ela novamente nessa reencarnação dela de expiação. Mesmo ainda que nós caiamos em tentação, que nós possamos cometer ainda algum equívoco, que nunca saia da nossa mente de que nós temos e receberemos as oportunidades necessárias e a quantidade que for para a gente proceder com a reparação dos nossos débitos, para a gente proceder com a reparação dos nossos erros. Porque afinal de contas, as leis divinas que regem a nossa vida, o único objetivo dela é de nos reeducar. Não é de ver a gente sofrendo, não é de ver a gente ali na penúria, não é. O objetivo da lei é o nosso reerguimento, é a nossa reeducação. Às vezes, por nossa própria rebeldia, pela nossa própria revolta, é que nós buscamos o caminho do sofrimento. Não é porque a lei falou, está escrito por A mais B, você tem que sofrer. Não, o sofrimento nada mais é do que a consequência da nossa rebeldia em relação às leis de Deus. Então, quando o Emmanuel lá na lição, siga compreendendo, que nós possamos seguir compreendendo as nossas dificuldades, a dificuldade do outro, as nossas potencialidades, a potencialidade do outro, as oportunidades que nos aparecem na nossa frente, que não vai aparecer tão escancarada, vai aparecer ali uma oportunidade ainda simples, singela, mas que nós precisamos ter olhos e sabedoria para enxergar ali uma oportunidade que foi colocada na nossa frente, para a gente colocar os nossos talentos à prova, né? Os nossos talentos à prova do outro, consequentemente a trabalhar em nosso próprio benefício. Era isso que eu tinha organizado para essa noite de hoje, que nós possamos ainda com esses 350 e tantos dias pela frente, que nós possamos colocar como nosso objetivo sermos instrumentos úteis da seara de Deus no nosso planeta Terra. Gente, porque em pleno ano de 2024 eu jamais pensei que eu ia ver na notícia países invadindo o outro, grupos sequestrando o outro para forçar ali, sei lá, qualquer os esquemas. Eu, Daniele, jamais imaginei que isso ia acontecer em pleno século XXI, gente.
Mas se aconteceu, é porque tem um objetivo, que por mais que foge do nosso entendimento tem, e que nós que somos detentores do conhecimento, mesmo estando longe dos acontecimentos, nós podemos contribuir através de uma oração. Então, toda vez quando a gente for dormir, nós possamos lembrar dos nossos irmãos que estão em dificuldade, dos nossos irmãos que são forçados a deixar ali a sua vida no seu país de origem, dos nossos irmãos que são forçados a fugir do convívio com os seus, que nós possamos colocar as nossas energias à disposição da espiritualidade superior. Porque quando a gente faz isso, a espiritualidade superior, gente, usa dessas nossas energias que nós não sabemos nem para quê. Do tanto que um pensamento positivo nosso dá campo de atuação para a espiritualidade superior trabalhar em favor dos necessitados de várias ordens. Muito obrigada pela oportunidade, fiquemos todos na paz do nosso divino amigo Mestre Jesus. Então, que nesse momento nós possamos fechar os nossos olhos do corpo, abrir os nossos olhos da alma, primeiramente agradecendo a Deus pela oportunidade bendita de estarmos aqui vivos no planeta Terra por mais um dia, pela oportunidade que nós temos de ter o conhecimento da doutrina espírita nos consolando, nos facilitando as nossas tomadas de decisão com mais assertividade. Mestre Jesus, nós aqui estamos à disposição do Senhor para sermos utilizados conforme a necessidade do alto. Que todo lar aqui representado possa receber nesse instante as bênçãos de paz, de amor, com bálsamos onde vai sanar as nossas necessidades físicas, morais, quaisquer que sejam. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, e livra-nos, Senhor, da prática de todo o mal. Que assim seja, graças